Olá, sejam todos bem-vindos à reunião pública virtual do Lar de Teresa. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Como sempre, nós pedimos que não esqueçam de dar o seu like e que compartilhem as nossas reuniões com seus amigos e familiares. Nós lembramos também que as nossas reuniões, elas são feitas com o estudo alternado do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Na oportunidade de hoje, nós estudaremos um tema do Livro dos Espíritos: igualdade natural e desigualdade das aptidões. São as questões 803 a 805. Quem trará as suas reflexões sobre esse tema é o nosso irmão de ideal espírita, Tiago Martins. Tiago, suas saudações iniciais. Olá a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. É uma alegria muito grande estar aqui estudando juntos a doutrina dos Espíritos e tudo que tem essa doutrina para iluminar as nossas vidas. Muito obrigada, Tiago. Passemos agora, então, para a leitura e a prece inicial. A nossa página tem por título Caminhos de Luz. Para qualquer estação de melhoria e progresso, aperfeiçoamento e elevação, o trabalho no bem será sempre o caminho de luz. Se te dizes inexperiente, acharás no trabalho a precisa maturação. Se te declaras em condições de fraqueza, é a escola que te fará forte ante as exigências edificantes da vida. Se te afirmas sem méritos, o trabalho é a vida de acesso a eles. Se inibições ou angústias te cerceiam as manifestações, é o processo mais rápido de extingui-las. Se te asseveras nas sombras da ignorância, é a lâmpada acesa que te clareará a existência sobre a forma de estudo. Se companheiros te abandonam, é o meio de obter outros muitos ao nível de teus encargos. Se adversários te incomodam, é a norma de ação para que te respeitem. Se a necessidade te bate à porta, é a providência com que as liquidas. Se mágoas te aniquilam as horas, é o dissolvente que as destrói. Se calúnias te apedrejam, é o lugar em que as desmentes. Se a perseguição te fustiga, é a posição em que a justiça te assegura a defesa. Se a tentação te assedia, é o método de frustrá-la. Se caíste em erro, é o apoio em que te reergues. Se alguém te humilha, é a força que te levanta. Se sofreste prejuízos, é o campo em que te refazes. Se a solidão te ensombra os dias, é o clima que te enriquecerá das afeições. Trabalha sempre, notadamente construindo a felicidade alheia e estará edificando a própria felicidade. O amor é Deus na criatura gerando bênçãos. O trabalho é a criatura em Deus realizando prodígios. É uma mensagem de Emmanuel e está no livro Nascer e Renascer. Após essa leitura, vamos unir os nossos pensamentos, pensando na doce imagem do Mestre Jesus, pedindo que Ele esteja conosco neste momento, em que o nosso irmão Tiago nos trará reflexões tão importantes para o nosso dia a dia, que possamos assimilar essas reflexões e que elas possam nos ajudar na nossa caminhada evolutiva. Sendo assim, pedimos a permissão dos benfeitores de nossa casa, da espiritualidade superior, para que possamos dar início à reunião de hoje. Graças a Deus. Tiago, a palavra é sua. Nosso tema de hoje são as primeiras questões do Livro dos Espíritos, do capítulo sobre a lei de igualdade. Quando paramos para pensar sobre esse tema, a questão da igualdade, a primeira ideia que nos vem à mente
será justamente das desigualdades que nós observamos em nosso redor, no nosso mundo. Bom, paramos para pensar, né? Por que essas desigualdades existem e como conciliá-las com a noção da justiça de Deus, né? Pensando nesse tema, provavelmente muitos de nós pensaram primeiro na questão da desigualdade social, né, que é algo que é falado na questão 806 do Livro dos Espíritos, que nos dirá que a desigualdade social não é algo produzido por Deus, ela é uma obra dos homens que irá se reduzir ao longo do tempo conforme as sociedades progridem moralmente. Mas esse não é o nosso tema de hoje. Né? Recomendamos que vocês possam assistir o estudo da semana que vem, que irá aprofundar sobre essa questão. Nós vamos falar hoje aqui de uma questão anterior, que é a questão da igualdade e desigualdade natural. Quando nós analisamos o tema sob a ótica do espírito imortal, a primeira pergunta que nos cabe é, antes de analisar a questão social, qual é o nosso estatuto de igualdade ou desigualdade perante Deus, perante as aptidões naturais, porque todos nós podemos notar também que mesmo de pessoas que vêm do mesmo meio social, de uma mesma família, que tiveram a mesma criação, é comum que as pessoas tenham também aptidões, talentos inatos, interesses diferentes. Isso faz parte também da desigualdade natural. E para começarmos a falar disso, primeira pergunta que nos vem à mente é: afinal, todos nós somos iguais perante a Deus? E é justamente essa pergunta que Kardec faz na questão 803 do Livro dos Espíritos, que pergunta o seguinte: todos os homens são iguais perante a Deus? Todos os homens são iguais perante a Deus? E a resposta dos Espíritos é que sim. E eles apresentam dois motivos para justificar essa resposta. Primeiro, porque todos tendem para o mesmo fim. E segundo, porque Deus fez as suas leis para todos. Olhando sob a ótica do homem na Terra, entendido como o todo formado pelo espírito vinculado a um corpo de carne, observamos essas duas características ao analisar o ciclo de vida biológico de cada um de nós. Como escreve Allan Kardec em seus comentários a essa questão, todos nascemos como seres frágeis, né? Nascemos como bebês que por muito tempo estarão sob os cuidados de outras pessoas totalmente dependentes. Estamos sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico e do pobre serão igualmente destruídos em algum momento. Por essa razão, Kardec diz que Deus não concedeu superioridade natural a ninguém, nem no nascimento e nem na morte. Mas, para além dos limites da existência terrena, a igualdade de todos nós perante Deus também é algo que se aplica às nossas vidas enquanto espíritos imortais. Há uma passagem narrada no capítulo 23 do Evangelho de Lucas que nos ajuda a pensar sobre esses temas. Durante a crucificação de Jesus, narram os evangelistas que havia um grupo de pessoas que ainda estava caçoando de Jesus, né? Haviam ali os chefes dos sacerdotes que diziam: você não é um Cristo, então por que não desce dessa cruz? Soldados romanos também diziam: não és o rei dos judeus, então por que não sai dessa cruz e se salva dessa situação? E dizem também os evangelistas que haviam dois homens que estavam sendo crucificados juntos com Jesus. E um dos evangelistas, Lucas, ele nos traz mais informações, dizendo que a postura daqueles dois homens era muito diferente naquela hora. Um dos homens, eram ditos que eram os dois ladrões, né? Um dos malfeitores também insultava Jesus, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. E o outro homem, assistindo essa situação, não fica quieto, né? Ele diz o seguinte para o seu colega. Ele o repreende, dizendo: nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação? Quanto a nós, é de justiça. Pagamos por nossos atos. Mas ele não fez mal algum. E se voltando para Jesus, ele acrescenta: Jesus, lembra-te de mim no teu reino, quando vieres com ele. E Jesus responde a este homem: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A partir dessa passagem, vamos então recordar, né, os dois motivos que os Espíritos nos apresentam para dizer que somos iguais perante a Deus. Primeiro, porque tendemos ao mesmo fim, e segundo, porque as leis de Deus são iguais para todos os Espíritos. Sob a visão espírita, essa não é a única existência que teremos na Terra. Todos nós haveremos de ter várias existências corpóreas pelo mecanismo da
reencarnação, que nos permite depurar as nossas falhas, nos refinar moralmente, até atingirmos o estado de plena vivência e compreensão da lei divina, que é a condição do espírito puro, que não tem mais, por necessidade, não precisa reencarnar. E esse é o fim comum a que tendem todos os espíritos, todos nós tendemos a esse fim. Esse destino compartilhado, essa igualdade ponto ao ponto de chegada, é um ato de grande amor, porque mesmo que nós cometamos muitos erros ao longo da trajetória, Deus sempre está lá nos dando uma nova oportunidade. Há uma tendência de nós arrumarmos esse fim. Ele tem mecanismos que fazem com que nós retornemos a esse propósito, a essa jornada. Inclusive aqueles dois homens, né, que estavam na cruz com Jesus, na tradição foram chamados de o bom ladrão e o mau ladrão. Os dois, na ótica espírita, chegarão a essa condição algum dia. Mas se Jesus disse que o bom ladrão estaria com ele naquele mesmo dia no paraíso, significa que o homem, o chamado bom ladrão, já havia atingido essa condição de espírito puro? Não é o caso, né? Inclusive pela atividade que ele desempenhava, de ser um ladrão, nos indica que não estava nessa condição. E que sabemos que todos nós, tipicamente, teremos ainda, nos espíritos que vivem aqui na Terra, que está na nossa condição de provas, todos teremos muitas reencarnações ainda até chegarmos a essa condição de espírito puro. Mas então por que Jesus disse isso, né? Há uma mensagem do Espírito Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, capítulo 81, psicografado por Chico Xavier, em que ele comenta essa fala de Jesus. Emmanuel diz que, à primeira vista, poderia parecer que Jesus teve uma simpatia particular pelo bom ladrão, então teria deixado ele pular etapas e ir direto ao paraíso. Mas será que isso seria coerente? Não pode ser isso, porque Jesus respeitava perfeitamente a lei de Deus. E as leis de Deus são iguais para todos. A lei da gravidade é igual para mim, é igual para você. Né? Os fenômenos da natureza, que as leis que regem são também parte da lei natural, que rege esses fenômenos, elas se impõem igualmente sobre todos nós. Mas as leis morais são assim também, elas são válidas para todas as pessoas. Deus não nos diferenciou perante a sua lei. Então, Emmanuel vai dizer que Jesus está aqui, de fato, reescrevendo a definição do que é o paraíso. Ele recorda uma passagem anterior, que está também no Evangelho de Lucas, em que um grupo de fariseus procurou Jesus perguntando quando chegará o reino de Deus? E Jesus responde o seguinte, que a vinda do reino de Deus não é observável. Não poderá ser dito do reino de Deus, aqui ele está, ali ele está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, olha só, Jesus está nos dizendo que não é um lugar físico o reino de Deus, ele é um estado de espírito que vamos construindo aos poucos com perseverança e amor. E os dois homens crucificados ao lado de Jesus representam atitudes que nós podemos ter perante as dores e as dificuldades da vida. Vejam como é difícil a situação do chamado mau ladrão, porque ele cometeu um crime, aparentemente de roubo, e ele foi condenado àquela morte tão dolorosa, né, de uma sociedade ainda muito bárbara. E a postura daquele homem, então, é de revolta. Né, e ele descarrega a sua revolta sobre Jesus, que estava vivendo ali, perante os olhos do mundo, a mesma situação que ele. Né? Assim como os outros ofendiam Jesus, ele também vai para a mesma atitude, descarregando a sua revolta. Mas, ao mesmo tempo, ele representa uma postura que ainda é muito comum entre nós, na nossa condição evolutiva, que é cobrar que Deus faça o que a gente quer que Deus faça por nós, né? Sem entender a lei, a gente achar que Deus tem que nos obedecer em nossas vontades, porque ele diz, se você é o Cristo, desça daí e me salva dessa situação, salve a todos nós. É uma postura que nós temos ainda. E o chamado bom ladrão, por outro lado, representa uma atitude diferente, porque os dois foram condenados ao mesmo crime e passavam pela mesma pena. Então, representa essa igualdade da lei perante a nós. Mas o bom ladrão, ele tem primeiro um pensamento em relação ao próximo, ele pensa no bem de Jesus antes de pensar nele mesmo. Porque Jesus está naquela situação, que não é a situação deles, porque eles haviam cometido um crime, Jesus não, e ainda tem que ficar escutando aquelas coisas, né? Ele está preocupado com Jesus antes de pensar em si. E além disso, ele representa o amor a Deus sobre todas as coisas, porque veja, é uma situação que ali, aos olhos do mundo, parecia que estava totalmente derrocada todos os ensinos de Jesus, porque Jesus retornaria depois de 3 dias, mostrando que a vida é imortal, mas isso não havia acontecido ainda. Naquele momento, aparentemente, era a derrocada completa do ensino de Jesus, mas aquele homem acreditava. Ele dizia que quando Jesus viesse com o seu reino, lembrasse-se dele. Então, além de olhar para o próximo, ele tinha uma profunda fé, pelo menos naquele momento de sua vida, e confiança em Deus. E a mensagem de Emmanuel
é que ele diz que o leitor do Evangelho não é informado de todos os compromissos, de todos os trabalhos e responsabilidades que aquele homem teria para cimentar e consolidar a sua união com Jesus daquele momento em diante. Então, era uma etapa importante e crucial, mas era uma etapa de um longo processo. Mas ele estaria, sim, diz Emmanuel, no paraíso desde aquela hora. Por quê? Pela disposição moral que abraçou na hora da dificuldade. Por isso, Emmanuel diz que ele foi imediatamente para uma região espiritual diferente, um lugar do coração diferente, um lugar onde o jugo é suave e o fardo é leve, porque ele aceitou a sua posição perante a lei divina, aceitou que nos cabe reparar as nossas faltas, compreender os erros que cometemos e que cabe a cada um buscar a regeneração de si mesmo. Então entendemos que Jesus, com aquela frase, ele não está de fato levando o homem a um lugar físico, a um paraíso físico. Ele está o informando de que ele está alinhado com a lei de Deus. E por isso ele está indo alinhado com Jesus, né? A partir daquele momento. Mesmo que ele ainda tenha um processo longo para construir o reino de Deus dentro dele, desde aquele momento ele está no paraíso, porque ele está atendendo à tendência do crescimento para o bem, do progresso espiritual que Deus propôs a todos nós. Mas o chamado ladrão, ele também não vai ficar desamparado, né? Ele vai ter o seu mecanismo pela dor também de aprendizado, né? Algo que há uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, é uma mensagem bonita que fala sobre o dever, e um dos temas que ela trata é justamente sobre esse mecanismo que nos iguala e nos leva a corrigir os nossos desvios perante a lei de Deus, que é o mecanismo da dor. Diz a mensagem do Evangelho: Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de que cada um pese judiciosamente o mal que pode fazer. A igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. Então, o estágio de compreensão e responsabilidade das pessoas é diferenciada. Nós todos temos, os que têm o livre-arbítrio, que estão na escala dos seres humanos, todos temos algum grau de entendimento do bem e do mal, né? Está nas nossas consciências, e a dor nos faz lembrar disso, né? E nos faz, então, com que nenhum de nós possa dizer que temos a ignorância completa do que fizemos, né? Pelo menos no nosso estado habitual. A resposta dos espíritos à questão 803 ainda tem mais um elemento. Ela se encerra com a seguinte frase: frequentemente dizeis, o sol brilha para todos, e com isso enunciais uma verdade maior e mais geral do que pensais. Né? Uma frase bonita: o sol brilha para todos, representando a lei de Deus. E é uma frase que Jesus disse algo muito parecido no Sermão da Montanha. Né? Depois que ele ensinar a dar outra face, de não retribuir o mal com o mal, e na verdade retribuir o mal com o bem, Jesus disse o seguinte: faça isso, dê a outra face, e aí ele diz: para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vira chuva sobre justos e injustos. Ou seja, Deus não abandona os que se desviam do caminho. Né, o sol, e são dois elementos que são muito importantes para uma sociedade agrícola, como era a sociedade judaica da época, né? O sol e a chuva, que é o que faz as plantas crescerem. Ele diz: Deus manda o sol e a chuva para todo mundo, mesmo os que estão fazendo coisa errada. Eles também vão ter a oportunidade de se corrigir, é o que Jesus está dizendo. E assim como Deus age assim perante os seus filhos, para nos fazermos filhos de Deus, temos que agir assim também, é o que Jesus está ensinando. Humberto Schubert Coelho, no livro Genealogia do Espírito, que foi publicado pela FEB, ele traz algumas reflexões sobre esse tema da igualdade, da construção da igualdade das sociedades humanas. E ele vai dizer que tem uma grande dificuldade nesta construção, que é a seguinte, que é o reconhecimento da necessidade da igualdade. É porque muitas vezes as pessoas querem reconhecer que isso é necessário, né? E esse ato de não reconhecer a igualdade do outro em relação a mim, diz Humberto Schubert, que ele é a causa de um dos maiores desvios humanos, que é o orgulho. Porque o orgulho é um ato de negar a igualdade. Aquela pessoa que é orgulhosa, ela vai sustentar uma crença de que ela está acima das outras pessoas, em algum aspecto, totalmente acima ou em algum aspecto da experiência humana, né? Há uma experiência, algo que todos nós temos que enfrentar, essa sensação, esse sentimento de que nós estamos acima do outro, de que o nosso bem-estar está acima do outro. E o sentimento oposto a esse é o da humildade,
Porque o humilde, ele encontra toda a sua força e verdade em reconhecer que ele é pequeno. Ele sabe que é pequeno e que por isso precisa do amparo do Pai, do amparo de Deus. E buscando Deus Pai, o humilde vai entender que ele também precisa fazer algo para o seu próximo. Assim como ele é pequeno e precisa de Deus, o próximo também precisa. Né? Então, o humilde vai tentar fazer algo para ajudar o seu próximo também, que ele precisa de ajuda com suas dificuldades. E tem uma história interessante do espírito Neil Lúcio, que está contada no livro Ideias e Ilustrações, psicografia de Chico Xavier, sobre o sistema da humildade. Conta, né, o Lúcio, é uma história que se passa num famoso Palácio Real, no tempo em que ainda não havia automóveis. Diz ele que havia lá um burro de carga, que ele se encontrava num estado de grande amargura, porque ele precisava ficar convivendo com os outros animais do estado, caçoando dele o tempo todo. E ele está quietinho lá e chega. É um cavalo árabe que olha para aquele burro que tinha muitas marcas de machucados que sofreu ao longo de sua vida, né? E era um pelo cansado. E ele diz o seguinte: pobre, você é um pobre coitado, você não tem inveja de mim. Eu ganho corridas, eu sou acariciado por princesas, né? Sou elogiado por reis. E chega logo em seguida um potro inglês que diz o seguinte, continua o raciocínio: como este burro entenderá o brilho das apostas e o gosto pelas corridas? Logo em seguida chega um alazão húngaro que vai dizer que muitos anos atrás viu o burro sofrendo na mão de um bruto amansador. Tão covarde, sem nenhuma reação, nem mesmo um coice. Nasceu para cargas e pancadas. Vergonha para mim é estar ao seu lado. E por fim chega um jumento. Não era um cavalo como os outros, era um jumento. Um jumento espanhol que diz o seguinte: eu lamento ser um parente próximo deste animal, deste burro, porque é um animal desonrado, fraco, inútil, sem dignidade, sem amor próprio. Eu aceito os deveres que me impõem, mas até um certo limite. Se pedirem mais do que as obrigações que eu tenho que cumprir, eu me recuso a obedecer. Eu pinoteio e posso até matar alguém pisoteado se me forçarem. E nesse momento, eis quem chega na estrebaria? O rei. O rei, dono de todos aqueles animais, e vai pedir ao chefe da estrebaria que ele precisava de um animal com um serviço de grande responsável, de grande responsabilidade. Precisava ser um animal dócil e educável e merecedor de confiança. E o chefe da estrebaria então lhe indica primeiro o cavalo árabe, e o rei na hora rejeita. Ele diz o seguinte: este é um animal muito altivo, só serve para corridas em festejos de menor importância. Bom, e o potro inglês? Ele é muito irrequieto, ele serve apenas para as extravagâncias da caça. E o cavalo húngaro, ele é bravio, sem educação, serve apenas como um pastor de rebanho. E esse jumento, o jumento espanhol? Não, por favor, este jumento não será possível, que é um animal muito manhoso. Ele não merece a minha confiança. E o rei pergunta: onde está o burrinho, então, que eu tenho desde algum tempo, né? E aí o homem traz o burrinho. E aí ele pega, então, adorna com todas as vestimentas do animal real. E quem ele vai pôr sobre o burrinho? O filho do rei. Ele havia confiado no burrinho para carregar o seu filho ao longo de uma longa viagem. Então, o que a gente aprende com essa história? Né? Que todos aqui temos valor perante a vida imortal. As glórias do mundo, elas são temporárias, elas não terão valor para nós na espiritualidade. O que vai ter valor foi o que fizemos das condições que recebemos. Cada um terá algo de si para dar. E nenhum de nós é melhor que o outro. Aos olhos do mundo, pode parecer que uma posição é inferior à outra, mas aos olhos de Deus não é isso que conta. Cada um recebeu uma incumbência, devemos desempenhar essa incumbência sem nos preocupar e achar que somos melhores ou piores que os outros. Né? O importante é a gente fazer aquilo que nos cabe e olhar em ajudar, fazer o que for possível para os nossos irmãos em humanidade. Essa história também nos leva à próxima questão do Livro dos Espíritos, a 804. Agora nós falamos daquelas desigualdades que se podem observar desde o nascimento, né? Fora as questões de diferenças sociais, que ficará para o próximo estudo. A questão 804. Por que Deus não concedeu as mesmas aptidões a todos os homens? E os espíritos, eles vão desenvolvendo na resposta algumas razões porque Deus não deu aqui, para os homens observados aqui do ponto de vista da Terra, as mesmas aptidões. A mais clara, né, é que justamente que os homens são espíritos imortais encarnados em corpos terrenos. Então, diferenças que esses espíritos já traziam antes de encarnar na Terra, carregarão consigo, mesmo que uma parte de suas faculdades tenham sido
eventualmente obstruída pelo nascimento, outras faculdades irão aparecer. E faculdades e conhecimentos anteriores e pendores anteriores vão emergir, né? E aí vai ter diferença entre os espíritos. A questão é que o ponto de caminho de todos nós é igual, mas conforme as decisões que tomamos, as trajetórias serão diferentes. O ponto de chegada é igual também, mas o caminho pode ser muito diferente de uns dos outros, né? É a começar pelo fato de que Deus está sempre criando espíritos, então aqueles que foram criados ao mesmo tempo tiveram menos oportunidades ainda, menos tempo para juntar experiências e conhecimentos. Os que são mais antigos juntaram, tiveram mais oportunidades, pelo menos para isso, de juntar mais aquisições. E o caso mais conhecido dos espíritos a respeito é o do próprio Jesus, né? Como nos diz Emmanuel, no livro O Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier. Jesus está no grupo dos espíritos que governavam, né? Que estiveram à frente da formação da Terra desde a época da formação geológica. Isso ocorreu há mais de 4 bilhões de anos. Então, mais de 4 bilhões de anos, Jesus já era um espírito desta condição, que, portanto, já havia avançado muito, é um espírito muito mais antigo do que isso. Então, naturalmente, o espírito tão antigo assim haverá de ter muito mais conquistas de que nós somos novatos, e é um espírito que vai nos tutelar e nos ensinar a como avançar na estrada evolutiva. Mas a antiguidade não é a única origem das diferenças entre os espíritos. Na resposta da questão 804, os espíritos mencionam a diversidade de experiências e a vontade de progredir. Eis que entra em ação o livre-arbítrio. Mesmo entre os espíritos criados na mesma época, há aqueles que, dependendo das escolhas, avançaram mais e aos que avançaram menos. E aos saberes acumulados que vão ser diferentes, né, conforme as experiências que cada um viveu. Tem uma outra história também interessante do Irmão X, o espírito Irmão X, que está nos livros Estante da Vida, fotografia de Chico Xavier. É uma história que o Irmão X conta que ele ouviu de um instrutor espiritual da região da Bulgária, uma história que é contada lá na região dele, uma lenda antiga que dizia o seguinte, que quando Deus repartiu os dons da vida entre os primeiros homens, os primeiros agrupamentos humanos, ele primeiro chamou os bons, os homens bons, e deu a eles o poder soberano. E outros, aconteceu que quando isso aconteceu, os outros ficaram sabendo também de que Deus, o soberano, estava distribuindo benesses aos homens. E aí o segundo grupo que chegou foi o dos homens corajosos. E demandou o seguinte, ele falou assim, ó, muito bem, soube que o senhor está distribuindo bens, né? E nós queremos também. Aí o senhor disse, muito bem, o que vocês gostariam de receber? E o que eles disseram? O poder soberano. E aí o responde, puxa, isso não será possível, né? Porque eu já concedi aos bons, porque os bons, eles terão a possibilidade de governar os corações, que é o território da vida do espírito. Concedi isso aos bons, vocês vão ter que receber outra coisa. E eles ficam entristecidos, bom, e aí o rei oferece então a eles a autoridade. Os corajosos pegam a autoridade e se vão. E aí chega o segundo grupo, que era o dos intelectuais. O que vocês gostariam de receber, intelectuais? Ah, nós gostaríamos de receber o poder soberano. Puxa, o poder soberano não será possível, já concedi ele aos bons. Mas eu tenho aqui outra coisa para vocês, o domínio da ciência. E eles recebem o domínio da ciência e vão embora. Logo em seguida vem uma série de outros grupos, né? Vem os limaginosos que vão pedir o quê para o Senhor? O poder soberano. Não é possível, e ele dá a eles o domínio da arte. Vem em seguida os devotados. Os devotados vão pedir o quê ao Senhor? O poder soberano. E o Senhor vai falar que não é possível e dá a eles o talento do trabalho. Até que chega o último grupo. Qual era o último grupo? Era o grupo dos revoltados. Eles já chegam reclamando de tudo, que não aceitavam, viam apenas defeito na vida, que o Senhor não fazia nada direito, né? E ficaram sabendo que ele estava distribuindo as coisas e eles chegaram agora. E bom, eles nem esperaram o Senhor perguntar. Nós exigimos que o Senhor nos dê o poder soberano. Bom, então o rei, né, vendo que eles tinham uma atitude muito hostil, o Senhor procura com a maior calma e docilidade, explica para eles, meus amigos, isso não será possível, porque o poder soberano foi dado para os bons, que eles têm a capacidade de esquecer as ofensas, e isso é algo necessário para governar os corações. Mas tem outros dons para lhes dar, e eles nem esperam para saber quais seriam os dons, né? Os revoltados já dizem, não queremos saber disso, queremos dominar, queremos o poder. Se não podemos ter o poder, o resto é miséria. Então o rei, muito compadecido, olha para eles e diz: então, enquanto vocês estiverem na condição de espíritos revoltosos, vocês ficarão com a miséria. Então, desde assim,
Diz a lenda que foi da seguinte maneira, né? Os espíritos que estão presos à condição da revolta carregam consigo a miséria em seus corações, porque não conseguem sentir a proximidade do Senhor, a proximidade de Deus. Então, quem está mais preocupado em reclamar do que aproveitar as oportunidades que recebe, verá o tempo passando sem nada construir. E essa é uma história que traz um outro aspecto também, que é tratado na questão 804, que é a importância da diversidade de aptidões para o trabalho na obra da criação, né? Todos os grupos de espírito que apareciam perante o Senhor queriam poder soberano, que não estava disponível, foi só os bons que receberam. Mas todos tinham algo a receber do Senhor, todos receberam alguma coisinha, algo que poderiam trabalhar e contribuir com a obra da criação, e assim também é conosco, gente, né? Todos nós recebemos algo de Deus, algum talento e algo temos a fazer. Cada um de nós tem um papel a cumprir na obra da criação, na obra perante a providência divina. E aí, dentro diz a questão, né, que essa variedade de aptidões ela é necessária para que todos deem sua contribuição para os desígnios da providência. E dentro do que cada um consegue fazer, porque se um não consegue completar alguma coisa, vai outra pessoa e vai lá completa, e assim a obra de Deus se faz. Nós comentamos já um pouco sobre a mensagem do dever, que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que Deus criou todos os homens iguais perante a Deus. Mas essa mensagem diz mais algo importante aqui para nós, estudo de hoje, que é o seguinte, ela diz na seguinte frase, porque o bem é diferente da dor. Por quê? Porque o bem é infinitamente variado em suas expressões. Todos somos iguais perante a dor, mas perante o bem, as expressões são as mais variáveis possíveis, que são as diferentes formas que cada um de nós tem de contribuir no trabalho, na obra de Deus. No livro Consolador, Psicografia de Chico Xavier, também do Espírito Emmanuel, tem uma seção em que Emmanuel começa a responder questões sobre o processo de aquisição de experiência dos espíritos. E ele faz uma contraposição lá, que é feita na pergunta a ele, sobre determinismo e livre-arbítrio. Todos nós podemos escolher, mas uma vez que tomamos as decisões, vamos colher o fruto daquilo que decidimos, né? A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Se plantamos arroz, vamos colher arroz, não vamos colher feijão. É o que nos diz esse ensino de Jesus. No Espiritismo, entendemos que isso vem da lei de causa e efeito, as escolhas têm consequências. Então, você escolheu algo, mas uma vez que você escolheu aquilo, você gerou um determinismo sobre sua vida, que é a consequência daquela escolha. E quando nós fizermos uma escolha boa, também vamos ter uma consequência, né? E Emmanuel diz que essa consequência tem uma característica interessante. Ele vai comparar com a situação, na questão 134 desse livro, de um pai, numa relação de pai e filho. O pai limita as coisas que o filho pode fazer, certas coisas ele permite, certas coisas não. Mas um dia ele deixa o filho fazer algo que o filho nunca tinha feito. E se o filho fizer direitinho, o que vai acontecer? Ele vai ganhar a confiança do pai. Agora ele poderá fazer essa atividade que então ele não podia. E diz Emmanuel que isso vale para nós também. Porque Deus armazena, o espírito ele armazena certos valores educativos que são seu patrimônio. E aí ele é convocado por Deus para cumprir certas atividades. Ele fala assim, o administrador de uma instituição, a escritora de um livro, a cozinheira que prepara um alimento, o motorista que conduz a pessoa em segurança a seu destino, aquele que cuida de uma criança e cuida com carinho e com amor. São todas incumbências importantes perante a lei. E se nós fizermos ela direito, o pai entende que correspondemos à confiança. E isso amplia o nosso domínio de novas possibilidades. Assim que funciona o nosso progresso. Diz Emmanuel que quem corresponde a essa confiança adquire direitos naturais. Ele amplia o seu domínio de possibilidades. O que não podemos fazer é achar que somos o senhor arbitrário das situações, que somos os poderosos. Agora a gente pode, faz e acontece. E aí a gente vai para a situação do orgulho, Passamos a não ver mais o outro como nosso igual, nosso semelhante, nos afastamos do valor da humildade, e aí não conseguimos usar direito o talento que Deus nos deu, porque não entendemos o significado da coisa. Vamos então ao nosso último tópico de hoje, que é a questão da solidariedade dos mundos, a humanidade universal. Ainda nessa questão 805, dizem os espíritos que espíritos mais elevados de outros mundos poderão habitar entre nós, de mundos superiores. Por quê? Para dar exemplos para nós, é uma questão de solidariedade entre os mundos, assim funciona toda a obra da criação. E na questão 805, esse assunto é desdobrado, porque Kardec pergunta, passando de um mundo superior para um mundo inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas?
A resposta é que sim, porque o espírito nunca retrocede seu progresso. Ele pode, eventualmente, tolher a manifestação, a depender do corpo que ele escolheu, das circunstâncias de vida que ele escolheu, tolher a manifestação de algumas de suas habilidades e capacidades, mas ele nunca irá perdê-las, porque é uma situação temporária para cumprir a sua finalidade daquela vida. E Allan Kardec, no seu A Resposta, diz também que o espírito pode escolher posições mais precárias do que outras que já tem, tudo num propósito de aprendizado dele ou das pessoas que vão se beneficiar de sua presença. Porque Allan Kardec, no seu comentário a essa questão, ele vai dizer que Deus permitiu que espíritos em diferentes graus de desenvolvimento estivessem em contato para que os mais adiantados pudessem ajudar o progresso dos mais atrasados, mas também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que deve unir a todos. Então, olha que grande ato de bondade de Deus, né? Ele permite esse tipo de desigualdade, de convivência de espíritos em situações diferentes, é um ato de bondade, porque ele permite que nós que estamos mais atrasados aprendamos com esses espíritos mais avançados, né? É um ato de grande amor e grande bondade. E para a gente encerrar aqui nossas reflexões de hoje, vamos só contar um pouquinho, né, de um exemplo que está registrado no livro Renúncia, que é um romance de Emmanuel, fotografado por Chico Xavier. É um livro que vai contar a história de um espírito, né, de dois espíritos. De fato, ele começa contando a história de Pollux, que era um espírito que está se preparando para se reencarnar. Assim começa o primeiro capítulo. Pollux, ele tinha a vontade de seguir o evangelho, de seguir os ensinos do Cristo, de se tornar alguém melhor. Mas ele tinha um problema, porque quando estava sob o véu sob o véu do esquecimento, e quando ele vinha a encarnação de carne, por várias vezes Pollux se afastou desse propósito e cometeu grandes erros, né, acumulando uma série de resgates que ele precisava efetuar. E ele estava com medo que isso ocorresse outra vez, uma nova encarnação dele. Em particular, o coração de Pollux era muito ligado ao de Alcione, uma alma querida, que havia reencarnado muitas vezes como sua esposa ao longo de várias vidas e a que ele havia feito sofrer ao longo de muitas dessas existências. E as informações do livro, que aparecem ali no diálogo entre os dois, nos indicam que foram espíritos criados na mesma época, não era o caso de um espírito criado muito antes de outro. Na verdade, são espíritos contemporâneos, só que um deles aproveitou muito mais, é o caso de Alcione, né? Viveu ali várias vidas em conjunto com Pollux, mas teve um grande avanço moral, tomou as decisões corretas e cresceu com as dores e dificuldades que enfrentou. E por isso Alcione, ela não estava mais na Terra, estava num planeta da constelação de Sírios, não precisava mais encarnar na Terra. Então Pollux, antes de ir para a encarnação dele, ele faz uma prece muito sincera, pedindo a Deus que ele tivesse pelo menos a possibilidade, né, dado que ele queria tentar avançar para se aproximar novamente de Alcione, né? Então ele queria que pelo menos ele pudesse ver Alcione pela última vez antes da sua encarnação. E Alcione, que tinha um amor muito grande também por Pollux, né, ouvindo aquela prece, ela que na verdade já estava próximo de Pollux, ele que não conseguia vê-la, ela aparece para ele, e é muito tocante o reencontro, né? Muito amoroso. Os dois se amavam muito, apesar da diferença de estágio evolutivo em que estavam. E durante a conversa deles, Alcione decide então que ela iria reencarnar também. Ela não precisava vir para a Terra, mas iria reencarnar para ajudar Pollux e vai contar para o seu, pedir essa autorização para o seu mentor, Antênio. E Antênio relata, né, que as expiações guardavam todos. Na verdade, a gente fica sabendo que não era só por Pollux, havia um conjunto de familiares dela, de outras encarnações, que também cometeram grandes erros e estavam na Terra em posição de resgates, acervos, e que ela queria ajudá-los também, não apenas a Pollux. E o mentor, Antênio, diz para ela, né, que eram os débitos que essas Pollux e todos os outros parentes dela tinham eram de grande vulto. Então, uma vez que ela fosse ajudar ele, ela ia passar por situações muito difíceis que ela não precisava mais passar. E alerta que aquilo era um risco para ela, porque sabemos da doutrina espírita que o espírito não evolui, ela não corria risco de perder conquistas que já fez. Mas mesmo o espírito já numa condição mais avançada, estando numa situação de prova difícil, ele pode falhar na prova, ele não evolui, mas ele pode acumular débitos perante a lei que terão que ser resgatados posteriormente. E ele diz para ela que lá ela podia ajudá-los da espiritualidade e continuar com o trabalho que ela fazia, porque lá da espiritualidade ela fazia um trabalho de pesquisa na área da arte, da música, e inspirava artistas da terra para desenvolverem mais as harmonias sublimes. E ela gostava muito de fazer esse trabalho, estava muito feliz com isso. Ele lembra ela desse trabalho. Mas Alcione está ciente dos riscos e ainda assim ela está disposta a esse profundo ato de renúncia, porque ela entende que o seu amor ele é tão grande
que ela só poderá desfrutar plenamente da felicidade quando ela puder trazer para junto dela aquelas almas queridas. A pesquisa poderia esperar, porque o mais importante para o coração de Alcione era poder fazer o que ela tivesse a seu alcance, né, que seria mais que ela pudesse fazer, encarnando junto com eles, do que poderia a partir da espiritualidade, para trazer aqueles corações junto de si, para desfrutarem como iguais da felicidade que Deus reserva a todos nós. Então, que nós possamos aqui, ficar a recomendação da leitura do livro, que vai contar como se desenvolve essa encarnação de Alcino e daqueles ao redor dela, e que possamos sentir também esse amor em nós e buscar compartilhar com o nosso próximo, com os que estão ao nosso redor, com os que convivem conosco, com aqueles com quem nos deparamos, compartilhar esses dons que cada um de nós recebemos em nossas vidas e procurar construir como iguais a felicidade junto ao Pai. Paz e bem a todos. Muito obrigada, Tiago, por mais uma vez estar disponível para estar aqui conosco, para nos trazer um pouco mais de esclarecimento sobre essa nossa doutrina tão querida. Agradecemos também a todos que estão conosco até o momento e convidamos para que estejamos reunidos novamente na próxima segunda-feira, às 19 horas, onde traremos um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Sendo assim, vamos finalizando a nossa reunião, fazendo a nossa prece, mais uma vez, unindo os nossos corações, pensando na doce imagem do Mestre Jesus e agradecendo por estarmos aqui unidos nesse mesmo ideal espírita, tentando aprender cada vez mais, a seguir os ensinamentos que o nosso Mestre nos deixou, fazendo com que possamos transformar não só a nossa vida, mas todo o nosso planeta em um lugar de paz, de harmonia, de fraternidade. Lembrando que todos somos irmãos, que todos estamos caminhando na mesma direção, na direção do Pai Maior. Pedimos assim que os bons espíritos estejam juntos de nós, orientando e nos auxiliando nessa caminhada. E mais uma vez, pedimos aos benfeitores de nossa casa a permissão para darmos por encerrado mais um encontro. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos, muita paz.